Olá, bem-vindo, estimado internauta, a mais uma edição do Equilíbrio. Neste domingo teremos quatro temas. Vamos falar do general reformado Higino Carneiro, constituído, arguido pela Procuradoria-Geral da República e será ouvido esta semana pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. Um outro tema, a PGR acusa cidadãos russos e também angolanos por crimes de espionagem e terrorismo. Um outro tema, já no âmbito político-partidário, congressistas da UNITA aprovam ampla frente rumo às eleições de 2027. Celebração dos 69 anos de existência do MPLA, o MPLA que inaugura esta semana a sua nova sede e afirma continuidade dos seus projetos para criar melhores condições de vida para a população. Os meus convidados de hoje, Dr. Dilson Major, economista, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Sassembel. Boa noite também aqui os colegas de painel e os nossos telespectadores. E obrigado pelo convite. Muito bem. Dr. Agostinho Cicato, é politólogo, bem-vindo. Boa noite para si, obrigado para si, Sassembel, e a todos os nossos internautas. E é um prazer aparecer aqui neste programa pela primeira vez. Muito bem. Dr. Carlos Cabasso, advogado, bem-vindo, companheiro. Boa noite, Assis, Assembleia, boa noite, colegas de painel e extensivo a todos os internautas. Muito bem. E vamos começar com a nossa primeira temática. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Tribunal uma acusação formal contra dois cidadãos russos e também dois angolanos, acusados da prática de factos que indiciam crimes de espionagem, organização terrorista, portanto, corrupção ativa de funcionário e introdução ilícita de moeda estrangeira no país. Como disse, esta é a nossa primeira temática e começo por si, Dr. Dilson Major, como é que olha para este processo? Bem, penso que, pronto, né, é um processo que surgiu numa fase, pronto, né, que não esperávamos, não é? Cidadãos russos, numa fase em que temos assistido a nível do continente africano alguma intervenção ligada ao grupo Wagner, e esses russos, o Ministério Público também alega estarem ligados a esta mesma rede e, portanto, as acusações que pesam sobre si, né, que têm a ver com espionagem, terrorismo e associação criminosa e outros crimes relacionados, pronto, são crimes graves. Isso cria instabilidade política, social, ao ser verdade, né, porque também eles ainda neste momento gozam de presunção de inocência. E só até então termos aqui provas conclusivas é que podemos depois então tirar outras conclusões, mas a acusação está feita, penso que o trabalho que o Ministério Público tem feito também é um bom trabalho, no sentido de garantir a transparência do processo, e temos que ver se de facto tem provas concretas ou não, e só assim é que nós podemos tirar outras ilações, mas no meu ponto de vista, penso que a iniciativa de prender estes dois membros ou cidadãos russos indiciados a esses crimes estão sob prisão preventiva. É positiva esta medida, no sentido de acautelar e reunir também todas as informações necessárias e as provas que o Ministério Público precisa para aprovar em tribunal, caso venha-se realizar então ou o processo ser tramitado em julgamento. Então acredito que, pronto, né, vamos aguardar para ver. No momento não tenho muita opinião em relação a este assunto, porque é um assunto ainda que está em instrução preparatória, temos poucas informações, mas eu defendo a estabilidade política, social e econômica do país, e se vier confirmar que estes dois indivíduos tinham como objetivo a desestabilização do nosso país, devem ser devidamente punidos no âmbito daquilo que é a nossa legislação. Dr. Cicato, portanto, estes acusados, estão a ser acusados, portanto, estes cidadãos, dois russos e também dois cidadãos angolanos, de integrarem uma organização internacional dedicada à desestabilização de Estados e também governos, com destaque para o continente africano. Entretanto, muitos questionam também estas acusações. É a sua opinião ou tem uma opinião contrária? Eu tenho uma preocupação. É que quando falamos de espionagem, portanto, acusações como estas,
envolvendo outros estados, de cidadãos de outros estados, envolve um pouco mais segurança nacional em causa e há uma série de vários outros fatores e interesses em choque eh, que requer mais algum cuidado na sua articulação. Repare, nós estamos a falar de cidadãos russos. A Rússia não é um país qualquer. E temos de ter certeza que, de facto, estes cidadãos estejam implicados nos atos em que estejam implicados. Os outros levam muito a sério a cidadania. Um cidadão russo, um cidadão americano ou outro cidadão a ser julgado num outro estado é um assunto muito sério para esses estados. Mas também há outros questionamentos. Desde logo, creio que esse é um processo já que se vem arrastando por algum tempo. Estou recordado que é o mesmo processo das famosas toneladas, não é? Tanto das famosas 60 toneladas, se não estou enganado. E a forma como primeiro se expôs o caso gerou uma série de tantas dúvidas. E porquê? Porque nós estamos habituados em Angola a tratar casos judiciais como casos políticos. Portanto, não há uma fronteira, às vezes, no tratamento dos casos. Há sempre uma suposição de envolvimentos de mão terceira e geralmente é sempre da oposição. Ou seja, se percebermos a construção desta, estes Não, indivíduos. neste caso também tem aí mão de pessoas ligadas ao regime. Sim, estes indivíduos trabalham para a desestabilização dos Estados e estão a colaborar com cidadãos angolanos, porque o estrangeiro não vai desestabilizar um país, não é possível, não vive lá. Ainda que viva lá muito tempo, precisa exatamente de locais. E porque quais são os objetivos de desestabilizar o país? Qual é a necessidade? Portanto, há uma série de Questionamentos questões ou que dúvidas. devem ser colocadas e depois aqui também um pouco a responsabilidade das instituições que cuidam da nossa segurança nacional. Mas está a querer dizer São que assuntos há alguma sensíveis. precipitação por parte das Sim, autoridades? essas instituições precisam trabalhar um pouco mais. Repare, se essas instituições não podem trazer informações que venham ao público que podem ser postos em dúvida. Nós estamos a falar Mas o disto. Dr. Cicato tem receio por estarem envolvidos cidadãos russos? Nem tanto até por ser cidadãos russos, mas por se tratar de algo que afeta a segurança nacional. Portanto, há acessibilidade. Quando um assunto já afeta a segurança nacional, um outro é o assunto de um crime, dos crimes comuns que são praticados no país, e que os cidadãos, caso se prove, são condenados e tanto mais. Outro é acusarmos o cidadão de espionar. Portanto, quem espiona é um cidadão estrangeiro, não é? Portanto, com objetivos específicos do seu Estado. Portanto, é preciso percebermos. Ninguém vai fazer uma espionagem num país para aplicar numa cônica no seu país. Portanto, numa empresa de hambúrguer, não vai fazer isso. A espionagem envolve muito mais. E aqui estamos a dizer que se está a afetar diretamente uma estrutura do Estado, que é a segurança nacional. Essa informação a vir a público deve ter sustentabilidade. Por quê? Porque há outros vários interesses conexos que podem depois colidir. Portanto, e convenhamos que venha-se provar que estes são realmente culpados ou são inocentes, mas ainda são capítulos longos que não Teremos de acredito também que acompanhar. vão terminar nem em 2026 e pouco menos em 2027. Dr. Cabaça? Olha, de facto é um processo é sempre um processo, mas aqui a discussão adentra
um pouquinho daquilo que é a relação entre dois Estados, ou seja, a Federação Russa e o Estado angolano, porque nós estamos a falar de cidadãos russos, não estamos a falar de cidadãos angolanos. Não estou com isso a dizer que Mas há eles... 2 cidadãos angolanos. Não, não, mas a nota mais relevante são os cidadãos russos. Russos. E quando se trata de espionagem, é porque há um interesse. O interesse pode ser político, pode ser um interesse econômico ou um interesse militar. Daí que, tanto o Ministério Público, ao trazer a público essa questão relacionada com a espionagem, provavelmente terá tido informações privilegiadas que nós não temos, mas é pouco prudente vir a público trazer essas informações ligadas a um processo que redunda sempre na segurança nacional. Um espião russo, vamos admitir que tem de haver um grau de responsabilidade muito forte, sob pena de beliscar as relações entre Angola e a Rússia. Não é isso que se pretende, e também o processo encontra-se agora com a dedução da acusação. A acusação é pública. Vamos esperar que efetivamente esses cidadãos tenham também o seu momento de defesa, querendo, os advogados podem requerer instrução contraditória para discutir uma série de questões, findo essa fase, havendo elementos bastante, o processo pode ir a juízo ou deduz-se tanto o competente despacho de pronúncia para o início das audiências de discussão e julgamento. É um processo, o facto de ter dentro da acusação tanto o crime de espionagem coloca maior responsabilidade, quer a nós enquanto analista, assim como o próprio Ministério Público que deduziu tanto a acusação, e aliás é o titular da ação penal nos termos do artigo 186 da Constituição da República de Angola, mas há que se ter algum cuidado. Se no final do processo... Mas a mesma preocupação, pergunto ao Dr. Cabaça, é também o facto de envolver 2 cidadãos russos e insisto nessa perspectiva. Sim, a minha grande preocupação é o facto de envolver 2 cidadãos russos. Há algum E receio? inicialmente, sim, há algum receio de que essa situação venha a beliscar a relação entre os Estados. Embora aqui há segregação de responsabilidade, se ficar provado que esses cidadãos agiram de sã consciência, naturalmente que não tanto afeta as relações entre Angola e a Rússia. Nós também temos cidadãos angolanos que têm sido julgados e condenados nos outros países e nem com isso afeta a As relação. relações. Mas a questão aqui é o facto de ter na acusação o crime de espionagem. A questão é só essa, porque se fosse um outro tipo legal, naturalmente que a minha análise seria outra. Um espião é alguém treinado, é alguém com formação para tal, e aliás que a espionagem tanto prende-se com o facto de ir à busca de informações sigilosas para obter vantagens política ou vantagem política, econômica ou militar. Mas é pouco prudente, quanto a mim, tanto avançar o que efetivamente poderá acontecer a nível do processo, tanto não estou ou não estamos por dentro do processo, a nossa análise está a ser feita em função daquilo que foram as informações divulgadas pelo Ministério Público, e há aqui também uma confusão do ponto de vista de comunicação. Quando se prende cidadãos nacionais, vem o porta-voz do SIC passar a mensagem, mas quando é um cidadão estrangeiro, vem a PGR vai passar a mensagem. Há aqui essa dicotomia do ponto de vista de informação, que meu entendimento, tanto enquanto jurista, é que o único titular da ação penal é o Ministério Público. Quem deve comunicar com relação a processos, crimes, tem de ser o Ministério Público e não o SIC, porque o SIC é um órgão auxiliar do Ministério Público, ou seja, todas as diligências que o SIC efetua devem estar sempre à coberta de um despacho de um magistrado do Ministério Público. Daí que eu, portanto, prefiro não adentrar muito na questão do processo,
porque nós estamos a falar de um processo, aqui assim fora parece ser um processo de brincadeira, né? Espionagem, Terrorismo. parece algo de brincadeira, porque eu também não estou a ver o Estado angolano a aceitar um exercício de pirotecnia nesse processo. Não estou a ver isso, né? Há como fazer, portanto, uma ligação com os acontecimentos de julho. Muitos estão a procurar fazer, de facto, esta ligação com a detenção destes 2 russos e também 2 angolanos com os acontecimentos de 28 e 29 e 30 de julho, por altura da greve dos taxistas. Não, muitos não, porque foi o próprio Estado, por via do Serviço de Investigação Uhum, Criminal, que fez essa comunicação, né? Que havia Alguma um relação. nexo, uma conexão entre aquilo que aconteceu a 28 e 29 e 30 de julho, né? De julho, com tanto a detenção desses cidadãos. Mas não há aqui um nexo de causalidade se nós olharmos para aquilo que é a realidade econômico-social do país, e já dissemos aqui em outras ocasiões, tanto aqueles tumultos tanto foram fruto da questão degradante do tecido social, porque a grande maioria dos bens saqueados eram alimentos, né? Nomeadamente arroz, massa, frango, choca-pique. Portanto, era mais ou menos esses alimentos. Daí que não há, em meu entendimento, não há aqui nexo de causalidade, mas de qualquer forma nós vamos respeitar, existe um processo, vamos aguardar que esse processo siga o seu curso normal, mas nós temos estado a aprender um pouquinho erradamente com esses processos, né? Nós tivemos também o processo das 60 toneladas, né? Houve julgamento, houve condenação. Portanto, eu prefiro respeitar o trabalho feito pelo Ministério Público, agora aguardar por aquilo que o tribunal vai produzir e depois, no final do dia, veremos se efetivamente estamos diante de um processo de espionagem ou estamos diante de um exercício meramente pirotécnico. Dr. Dilson, já para encerrar, concorda, portanto, haver esta relação com os acontecimentos de julho, o último, com as detenções destes 2 russos e também 2 cidadãos angolanos, acusados de terrorismo, espionagem? Olha, penso que tudo isto vai depender daquilo que são as diligências que o Ministério Público está a fazer. Se houver elementos que ligam à ação que aconteceu Já fez, no dia doutor. 29 Doutor Dilson, 30, o já, não é? Ministério Público já fez, já Pois, tem então, acusação, já pois, terminou toda a pois, fase de colheita de prova para pois, formação. então se tem essas provas colhidas, a ligação é natural e é também natural que nós, enquanto cidadãos, né, temos também o nosso ponto de vista, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista político, cada um terá a sua visão de ver as coisas. Mas eu gostaria de fazer aqui um ponto que disse aqui o nosso colega Cicato, relativamente à afetação, não é, das relações entre Angola e Rússia e um cidadão estrangeiro, vai criar instabilidade ou não vai criar. Eu acho que questões de segurança nacional não importa quem é a pessoa, de onde é e de onde vem. E até disse que o principal inimigo de um Estado é interno. Então, acredito que qualquer um pode criar instabilidade e para dizer também que muitas organizações militares e paramilitares em determinados países são privadas, assim como na Rússia, Estados Unidos e outros países da União Europeia também o têm. Portanto, esse indivíduo pode não estar afeto diretamente à Federação Russa, mas estar afeto a uma organização privada com interesses privados. Por exemplo, o Grupo Wagner é um grupo paramilitar privado, não é? Então, isso pode não afetar as relações entre os 2 países, mas vir a afetar simplesmente a relação de Angola com este grupo no futuro, não é? Porque este grupo é um grupo de intervenção e que mais tarde ou mais cedo Angola também poderá ter interesse da participação deste grupo em intervir em em algum conflito qualquer a nível da região da África, não é? Das comunidades em que Angola faz parte. Por exemplo, atualmente o presidente João Lourenço é o presidente da União Africana e há intervenções e nunca se sabe o que acontece. Podemos sim solicitar sempre a intervenção deste grupo, mas eu digo que as acusações são graves, são sérias e nós temos que começar a levar a questão da segurança nacional como uma coisa importante. Não podemos estar a banalizar sempre, porque é questões políticas, porque está sempre associado à oposição. Segurança é segurança e nós temos que ter sempre uma ação preventiva, não é?
e não uma ação reativa e de naturalizar as coisas e depois esperar as coisas acontecerem. Então louva a prontidão das autoridades. Não, é de louvar, sim senhor. Agora, nós temos que ver agora se de facto as informações colhidas são factuais ou não. Agora isso é que Mas temos também está-se a que contradizer, esperar. está-se a contradizer, senhor doutor. Se por um lado louva, por outro lado tem que ver se as informações são verdadeiras ou não. Eu acho que não há Não, aqui a coerência na questão, sua abordagem. não, a questão aqui é simples. Desculpa Vejamos só. só um segundo, vejamos só. Nós não podemos ainda fazer aqui juízo de valor, né? O caso não está em julgado, ainda não tem juízo, não temos não tem Não, já tem julgamento, a né? fazer, a partir do momento Agora, que diz que não, que o vejamos. Estado fez bem, está a fazer juízo de valor. Vejamos, não, Mas já tem não é certeza juízo de do que vai valor, mas acontecer. assim a ação preventiva. É preciso interpretar as palavras, não é? Ação preventiva. É de louvar sim a ação preventiva. Agora, desta ação preventiva, evidentemente que podem não ter elementos probatórios ou elementos conclusivos que provam que de facto esta acusação foi de facto concreta, não é? Isto é que é o que eu estou aqui a dizer. Agora, a ação preventiva, porquê? Porque há sempre indícios. Se há indícios de que estas acusações poderão ocorrer, de que há informações, há aí elementos que evidenciam que de facto alguma desestabilização estava a ser feita por estas pessoas, de facto a ação preventiva do Ministério Público é de louvar. Porque o nosso processo é ação preventiva. Muito bem. Vamos Agora, encerrar com o Dr. Cicado. vamos concluir isso mais tarde, né? Vamos ver o que é que vai dar o processo no final, quando forem juízes. Sim, sim, por favor, Dr. Cicado. Doutor Secato, dê-me só um minuto. Ninguém está aqui contra a ação preventiva do Estado, para estar claro, ninguém. Mas também dizer que o facto desses cidadãos provavelmente não terem pertencido ao governo russo, não belisca as relações entre os Estados, belisca claramente. Se provar que efetivamente aqueles cidadãos não cometeram crime algum, acaba por beliscar as relações. E é assim em qualquer parte do mundo. E Angola e a Rússia não fogem à regra. Todo Estado fica preocupado com os seus cidadãos quando estão em conflito com a lei. É assim com Angola. Nós tivemos, tanto na situação quando começou a guerra na Ucrânia, tanto o Estado angolano disponibilizou meios para que os cidadãos fossem, retornassem aqui ao país. Quando o presidente João Lourenço também, acho que há coisa de 2 anos, foi aqui mesmo em África, houve uma negociação em que tínhamos cidadãos angolanos, já não me lembro qual é o país, mas aqui em África, que conseguiu tanto restituir a liberdade desses cidadãos Esse foi no Gabão. no Gabão, exatamente, e vieram para Angola. Nós, ao fazermos as análises, não podemos ter paixões político-partidárias. O analista tem de ser realista, não precisa estar do lado A nem do B, tem de procurar a forma de estar do lado do equilíbrio, como diz aqui muito bem o nosso programa. Agora, nós sabemos que no âmbito daquilo que é a prevenção, tanto a ser verdade as acusações que foram agora deduzidas contra esses cidadãos, o Estado no âmbito da prevenção esteve bem. Isso aqui temos de estar de acordo. Mas isso é um caso político partidário? Não percebi. Este caso que estamos Não, eu aqui estou a analisar. dizer análise política. Sim, mas quando está a se tratar um assunto que não é caso político-partidário, essa abordagem não pode vir. Não percebi. Não, as minhas abordagens não dependem de si. Desculpa. Não pode vir a abordagem, por Não, exemplo, não. As minhas nós estamos aqui a abordagens. analisar uma questão de segurança nacional. Só um bocadinho. As opiniões devem ser. Eu conheço essa com base técnica na e fundamentação da comigo não vai segurança funcionar. nacional. Quando vemos essas abordagens conheço essa técnica, de que comigo não não vai podemos funcionar. fazer análise e tal. Não. Comigo essa é um pouco técnica não estranho. funciona. Sou analista há muitos anos. Essa técnica desvirtuar o sentido do meu pensamento. Comigo não funciona e não vai Vamos funcionar. concluir, Dr. Cabaça. O que eu estou a dizer é que sem filiações políticas ou partidárias, paixões político-partidárias, nossas análises têm de ser verdadeiras. Muito bem. É disso que eu disse. Doutor Não estou Cicado? aqui a dizer que essa é uma situação política. Não Muito disse bem. isso. Vamos concluir, Dr. Cicado, por favor. Eu acredito Um minuto que e meio, podemos Sim, avançar. um processo deste, portanto, agora já que o Ministério Público terá concluído o seu trabalho, vai para o tribunal, claro, depois vai ter de se aguardar, no caso o juiz, a pronúncia ou despronúncia do próprio juiz, não é? Portanto, ainda há uma etapa até chegar ao julgado.
até transitar a julgado propriamente, Uhum. e até lá Que é o momento, ainda portanto, gozam da presunção de inocência, não é? até o último dia que se bater o martelo, ainda gozam de presunção Exatamente. de inocência. Mas aqui é um dado interessante. Eh, os serviços de inteligência e contra-inteligência Eu sei que o Dr. Cicato percebe muito bem trabalham, dos serviços de sim, inteligência. trabalham mesmo na prevenção, essencialmente na prevenção. Isto que nós vimos já não é prevenção. Se é já ligado se há um nexo com os atos que já aconteceram, isso já é uma reação, já não é uma prevenção. Mas, de qualquer modo, os serviços funcionam. Aliás, aquilo são os olhos e os ouvidos do Estado. Têm de trabalhar, são eles os únicos a identificar falhas onde nenhum de nós sabe o que está a acontecer. Portanto, isso aqui nem sequer pode estar em causa. Não. Agora, o que é que nós, os cidadãos, temos também a responsabilidade e o direito de dizer? É alertar, e porque os que estão nessas instituições são humanos, é alertar que se há uma falha, olha, não se pode cometer uma falha dessa, sob pena de, porque cada falha tem sempre suas consequências. E é sobre exatamente isto que estamos. Eu chamo a colação disto porque nós temos histórico quando envolve, por exemplo, questões de segurança nacional. Nós tivemos em 2015 um erro, que eu digo, um erro técnico de segurança nacional. Quando foram acusados aqueles jovens que dizem que estavam a ler livros e depois foram detidos e 15 mais os 12. 15 mais 2, que foi um erro fatal. Portanto, é grosseiro aquilo do ponto de vista de segurança nacional. Nós tivemos aquele episódio recentemente que passou na televisão das 60 toneladas, quer dizer, um teatro completo e envolvendo os serviços de inteligência. Portanto, atenção, estamos a dizer que os serviços de inteligência, tudo que envolve a segurança nacional, são dos serviços mais pólidos de um país. E, portanto, não podem ser coisificados. E nem podem ser postos atos que consubstanciam até erros graves que até uma criança... Não estão suscetíveis a erros, a cometerem erros também? Não, Das falhas? não, eles podem. Mas é erros fatais, de bases, que uma criança consegue decifrar, isto não. Portanto, os erros acontecem em todo o processo de trabalho. E porquê? Porque nós precisamos criar uma imagem de respeito a essas instituições. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de 2 serviços de inteligência que têm respeitabilidade no mundo. O NSA, por exemplo, dos Estados Unidos da América, o Mossad, do Israel, até poderia dar outros exemplos, como a Santa Aliança, por exemplo, do Vaticano. Então, são serviços que se conhece o seu modus operandi com responsabilidade. O nível de erro é quase zero. E, portanto, nós também o cidadão precisa olhar para os serviços, para tudo que os nossos serviços de inteligência fazem, com garantia até de segurança. Por isso é que a informação que vem desses serviços não pode se consubstanciar a uma informação coisificada, em que a olho nu pode-se saber que até um estagiário consegue eliminar, por amor de Deus, que não seja isto. E eu espero, muito sinceramente, que se haver atos de espionagem, deve haver responsabilidade. O governo angolano terá de solicitar ao seu homólogo, o Estado russo, até que ponto, em que nível é que os espiões estejam, e o Estado russo, eventualmente, terá de responder, e assim que há canais próprios para assim a acontecer. tramitação. Muito bem. Doutor Cavassa, 30 segundos, por favor. Eu queria só fazer aqui, na história do que disse o doutor Cicato, nós temos que ter algum cuidado. Quando se fala sobre segurança nacional, tem de haver muita responsabilidade. Não é brincadeira, não. Tem de haver mesmo responsabilidade. Repara que muita gente apoiou a prevenção na altura da detenção dos 15 mais 2, né? Porque
atentado, golpe de Estado e tudo mais. Muita gente apoiou. Algum tempo depois, viemos a perceber que aquilo era um exercício de pirotecnia, aquilo foi uma injustiça do tamanho do mundo. Então, como é que 15 jovens ou 17 jovens a ler livro, isso consubstancia em Crime. em crime de tentativa de golpe de Estado? Então, tem que se ter alguma responsabilidade. Mais do que isso, qualquer um de nós, para sairmos da Angola, por exemplo, para Portugal ou para a Rússia, existem procedimentos próprios para a aquisição dos vistos. Um cidadão, para sair da Rússia para Angola, tem procedimento, ele tem que dizer o que é que vai fazer, onde vai ficar, qual é o tipo... Entraram com Exatamente. visto de turismo. Sim, qual é o tipo de visto que os cidadãos O turismo, têm. mas aqui chegaram a fazer depois, entrevistas e contactos com determinadas claro, figuras. entre estados, podemos, tanto aqui, dizer que existe uma boa relação entre Angola e a Rússia, Sim, existe a uma boa Rússia. relação, daí que entendo que, como o processo foi a tribunal, provavelmente o Ministério Público tem outras informações que nós não temos. Por isso é que eu prefiro aguardar que se decida. Não posso dizer aqui se é um processo pirotécnico ou um processo real. Como é um processo e não estou a ver o Estado angolano a permitir que se faça uma brincadeira nesse processo, né? Mas E estaremos aqui para comentar, justamente. Vamos aguardar. Muito bem. Vamos avançar. O general reformado Higino Carneiro será ouvido na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, portanto, esta semana, após ter sido constituído arguido pela Procuradoria-Geral da República. As acusações incluem peculado e burla qualificada, crimes alegadamente cometidos durante o exercício dos cargos de governador do Cubango, na altura, e de Luanda. Segundo informações oficiais, Higino Carneiro foi notificado para prestar declarações nos dias 10 e 13 de dezembro. Portanto, na quarta-feira, dia 10, o ex-governador vai responder ao processo 46/19, relacionado com a utilização de fundos públicos para fins particulares durante a sua gestão no Cubango. Já no sábado, 13 de dezembro, será ouvido no âmbito do processo 48/20, que investiga um alegado crime de burla qualificada cometido quando chefiava o Executivo Provincial de Luanda. Começo por si, Dr. Dilson Major. Muitos estão, portanto, a argumentar, a olhar sobretudo em relação a esta temática, na perspectiva de se querer afastar Higino Carneiro da corrida à presidência do MPLA no próximo ano. Sim, e as pessoas têm esta relação e podem fazê-lo, sim, porque... É esta também a sua percepção? Não é a minha percepção, mas eu acho que aqui o Ministério Público, ou a PGR aqui, penso que também deveria ter um bocadinho de mais cautela. Eu acho que, face aos contextos políticos que se avizinham e que já está a começar aqui a afinação das baterias, as baterias já estão a ser afinadas para a preparação de 2027 e o Congresso do MPLA aproxima-se em 2026. Eu acho que face a essa conjuntura e mesmo a reafirmação do Dr. Mário Pinto de Andrade, né, quando afirma que os estatutos do partido configuram sim as múltiplas candidaturas e as pessoas estão livres desde que reúnam os requisitos. Então acho que face a este contexto, a Procuradoria-Geral da República deveria ter alguma cautela, deveria ter alguma inteligência jurídica, alguma inteligência de imagem, no sentido de acautelar isto. Porquê? Porque qualquer assunto hoje é público. E isto tem impacto tanto no processo de eleição, como no processo interno a nível do partido que governa, visto que Higino Carneiro apresentou recentemente a manifestação de interesse em candidatar-se à presidência do partido MPLA. E face a este contexto, penso que, por uma questão de imagem, credibilidade institucional, acredito eu que a Procuradoria-Geral da República de Angola deveria acalmar e não ainda... Eu acho que são milhares de processos. Não é? Porque são agora a PGR... É onde eu queria chegar. São milhares de processos, né? E as pessoas vão perguntar-se, né? Por que agora só o processo do camarada Higino Carneiro a ser agora? Acha haver alguma interferência do poder político
Não acredito Portanto, que haja na, uma na, na interferência, não PGR, sei se há ou não uma interferência, mas eu acredito que a PGR não deveria ter tornado público este processo agora, não deveria executar esta ação jurídica agora, porque eu acho que não é um momento muito certo, uhum, em função daquilo que é o contexto político que se avizinha, né? Estamos num momento em que terminamos agora o Congresso da UNITA, a UNITA sai reforçada com a sua liderança, com uma nova perspectiva, com uma estratégia de enfrentar o MPLA com uma nova frente ampla, uhum. não é uma coligação, mas é uma ampla E frente. vamos, obviamente, Pronto, falar sobre então este eu tema acho que também. face a este contexto, o MPLA tem aqui há poucos meses de preparação para o Congresso e penso que o candidato que manifestou interesse e é o candidato mais forte para enfrentar o presidente do MPLA neste momento, João Lourenço, é o Higino Carneiro. Então, face a esse contexto, acho que deveríamos ter aqui alguma cautela, penso de parte da PGR. Na minha opinião pessoal, eu acho que este processo não deveria ter saído, porque vai despoletar isto, essas especulações. Pode até ser verdade que os crimes que ele está a ser acusado de peculato no Conde do Cubango, de burla qualificada em Luanda, sejam de facto verdades. Pode-se dar o caso que não são inverdades, não é? Embora aquele também goza de presunção de inocência e afirma que vai categoricamente defender-se e provar que tem a sua inocência, mas mesmo que estes crimes tenham sido cometidos por Higino Carneiro, eu acho que o contexto não era da PGR sair logo, porque não tem como nós desculpa, associarmos isso a fatores políticos, não é? Por mais que estejamos errados, mas a eleição que se tem é essa e depois é um Portanto, então desgaste para a imagem. acredita na interferência do poder político junto da PGR. Não acredito, mas acredito que em qualquer parte do mundo, e nós temos aqui o exemplo dos Estados Unidos da América na eleição de Donald Trump com Joe Biden, depois a Kamala Harris que substituiu Joe Biden, vimos interferências, né? Donald Trump também passou por vários processos, então isto não é um caso só de Angola, né? Há sim sempre interferências do poder político sobre o poder judicial, isso acontece em qualquer parte do mundo, mas pronto, temos que ter alguma cautela e ver como é que as coisas acontecem, mas acredito que poderá Higino Carneiro sair inocentado. Muitos advogam a curiosidade, coincidência ou não, das datas em que Higino Carneiro será, portanto, ouvido. No dia 10, que é o dia do MPLA, o MPLA que vai inaugurar a sua sede neste dia, e também no dia 13, que é a grande marcha, no que será no Quilamba, também será ouvido. Pois, Nestes 2 dias. são esses contextos que eu acho que, pronto, devemos acautelar, não é? Porque eu penso que o MPLA fará assim, vai festejar o seu aniversário, né? 69 anos de existências e pronto, e coincide exatamente com o dia em que Higino Carneiro será ouvido. Uhum. Penso que isso por si só já diz tudo, não é? E as pessoas vão especular um monte de coisas que fazem A sentido. PGR devia evitar, na sua Devia ótica. evitar, porque isto é uma imagem não só para a credibilidade institucional da PGR, mas como a credibilidade institucional do próprio MPLA. Acha que Porque aqui está não em houver uma causa a ligação. credibilidade da PGR nos últimos tempos? Sim, está sempre em causa, porque nós, enquanto cidadãos, o nosso papel é querer que a PGR atua com transparência, com credibilidade, que faça justiça. E estes casos mediáticos são sempre aqueles casos em que a gente pode fazer uma avaliação de como esses processos são desencadeados e qual é a repercussão que ele tem, o impacto que tem na vida política e social do país. Então, penso que a ação da PGR nos últimos anos tem sido muito contestada. E quem deve avaliar o desenvolvimento destas instituições não é a própria instituição, são os cidadãos. Não somos nós que pagamos nossos impostos, somos nós que temos que avaliar se de facto o trabalho que esta instituição está a fazer tem algum impacto na vida do Apresenta uma cidadão. avaliação negativa, Dr. Dilson? De 0 a nossa 10 eu Procuradoria? digo, dou 5. De 0 a 10. De 0 a 10 dou 5, porque há muitos processos que são muito duvidosos, a maneira como são conduzidos. Eu acho que é um aprendizado e temos que melhorar, mas também temos que fazer aqui uma nota positiva, que se nós fazermos uma comparação há 20 anos atrás, ninguém ouvia a PGR, não é? Então também é um salto aqui que a PGR deu e eu acho que isto é um processo. Não é? Não temos que pensar que Angola tem que estar já ao nível de Portugal, do Brasil, países que têm já uma estrutura jurídica de muito mais anos, uma democracia mais consolidada, devia, né? uma Devia estar ao independência nível mais consolidada, mas é um processo e acredito que daqui a mais 10, 20 anos Angola também vai caminhar a estes níveis. Muito bem. Dr. Cicato, Higino Carneiro reage à PGR, dizendo: estou sereno, mantenho o foco em prol do progresso do país e do partido do meu coração, o MPLA. Sim, eu não sei, acho que o Dr. Cabaça depois vai poder elucidar melhor. Eu não consegui perceber esta audição no sábado, não sei.
Pronto, o No doutor dia Cabaça 13. depois vai nos São as explicar, fontes do vai, Novo Jornal vai nos que explicar melhor, porque sei que a PGR trabalha, pronto, a princípio trabalha de segunda a sexta, né? Pronto, mas depois não quero cometer uma imprecisão e nem me meter em seara alheia. Muito bem. Em relação ao caso, em relação à acusação. Em relação ao caso, É para duas afastar coisas. tecnicamente Giro Carneiro Duas da coisas conduta. É temos que esta a sua perceber. interpretação também, doutor? Duas coisas. Primeiro, é preciso dizer que os que ficaram no governo de José Eduardo dos Santos são poucos que dizem que dessa água não bebi. Ou seja, se nós tivéssemos, se tivesse que se mover processos de crimes contra governadores e ministros, nós até teríamos eleições antecipadas. É só para dizer que quase todo governador que passou em alguma província, todo administrador que passou em algum município, se tiver que se mover, se tiver que se fazer um trabalho dos Na seus sua ótica, atos, cometeu- no seu, não tem como. Todo indivíduo que foi governante durante esse período, Mexeu. alguma coisa terá acontecido. E, portanto, por isso é que a minha sustentabilidade é exatamente isto. Mas Nesta não há altura... um só. Não, eu Dos- digo, não, eu digo, Um que não são tenha poucos, cometido. são poucos que dizem que desta água não bebi. Portanto, pode haver aqueles que eventualmente terão saído bem. Se tivéssemos que fazer algum estudo, eventualmente teríamos aí cerca de 96% na cadeia, 4% pelo menos aí reservado. Portanto, nem teríamos até condições de termos que conduzir o barco. Pronto, mas isso é um outro assunto. Mas o que é preciso perceber é, Vossa Assembleia, em política não existe coincidência. Não? Isso é fundamental. E é uma pena que o MPLA pode correr o risco de não ter candidatos à altura. Digo candidatos à altura de competir com o presidente João Lourenço. Por quê? Estas ações, do ponto de vista político, são inibidoras. Um candidato mostrou a intenção de concorrer, foi expulso. Não recebeu a benção, não é? Sim. Este candidato mostrou o desejo de concorrer, um processo contra ele. O outro candidato mostrou o interesse de concorrer, a casa queimou. Estamos a falar de Antônio Venâncio. Lembram que houve um incêndio recente, a coisa de um ano, na casa do Antônio Venâncio. E atenção, em política... Está a fazer uma acusação. eu não estou a fazer acusação, estou a dizer o que aconteceu. Portanto, eu nem estou a dizer... Talvez o doutor Cabaça vai... Não, eu estou a vai especular. defender, vai consultar o doutor Não, Cabaça. e aqui abre-se mesmo. E os processos dão-nos a liberdade até de entrar para o campo das especulações. Portanto, eu não estou a fazer uma acusação, eu estou a olhar para os factos que estão a acontecer e com as pessoas somente que mostraram o interesse em poder concorrer para um congresso do MPLA. Isto é um dado importante. Nesta altura, do ponto de vista da avaliação política, tu tens um MPLA que precisa de um lado, mudar a liderança ou manter a liderança. Para manter a liderança, o presidente João Lourenço precisa de uma coisa, é neutralizar os adversários, os potenciais, para ir para o Congresso, ou vai com um fraco, que não consegue lhe confrontar, que não tenha autoridade, porque um dado importante para o MPLA é precisa de um indivíduo que tenha autoridade política. E nesta altura, quem tem autoridade política é Higino Carneiro. É dos que têm autoridade política e mostrou interesse em poder avançar. Portanto, neutralizar o Higino Carneiro só tem, nessa altura, o Antônio Venâncio. Espero que na próxima semana ou daqui a 2, 3 meses não venhamos a ouvir também outro processo contra o engenheiro Venâncio por uma obra mal feita, uma assessoria mal feita e alguma qualquer que terá acontecido. O que está a acontecer é um jogo. Portanto, e conseguimos perceber aqui, o jogo é político, não é jurídico. Esquecem isso.
O jogo é político. A PGR está a ser instrumentalizado. Assim a mãos do judício, do Está a ser político. instrumentalizado. Não, aqui está claro. Aliás, é preciso, a olho, não até, até o olho mais desatento consegue perceber que a PGR pode não ter orientação direta, mas ela própria está a autocensurar. Portanto, ela sentiu-se solidária ao chefe do executivo, ao presidente da República, na medida em que também ela beneficiou durante esse período, eventualmente, de N favores que este terá feito. Ou seja, quer agradar o chefe, dito de outro modo. A PGR quer agradar o chefe. O chefe está no final do mandato da presidência, mas precisa então lhe lograr com um bom presente, que é manutenção no partido. E aqui nada melhor do que tirar do caminho todos os obstáculos, todos aqueles que podem se configurar como obstáculos para o seu processo. Por quê? Porque há um desafio maior. O presidente João Lourenço, se não for presidente no Congresso próximo, o cenário desenhado atualmente pelo MPLA muda. Mas muda como? Muda porque o próximo presidente poderá vir ser o próprio candidato à presidência. Logo, da República. Exato. Logo, a figura que se pretende, por exemplo, indicar sob a bênção do presidente para concorrer à presidência da República, a princípio fica de fora. Há uma série de outros cenários já desenhados. Se não forem neutralizados, não vai. Deixa mesmo terminar com esta deixa. Eu tive receio quando o general Higino Carneiro apresentou a sua intenção para concorrer. Eu ainda disse noutros ciclos, nós vamos ouvir daqui a 3, 4 semanas um processo contra Higino Carneiro. E por quê? Porque, de acordo com os estrategas que mexem, os que estão na caixa preta lá, é importante que se neutralize ao máximo. E sabe o que poderá acontecer? Esse processo poderá até nem ter perna para dar. Vai ser ouvido agora, depois a PGR ali, junta processo aqui, atrás aqui. Até mais ou menos o Congresso, é isso? Até próximo do Congresso e tal. Depois do Congresso, afinal não há mesmo prova, arquiva o processo. É preciso recordar que Higino Carneiro já esteve sob o processo. Em 2019. Exatamente. E o processo foi arquivado. Sob que circunstância que esteve? Falta de provas. Exatamente. E, portanto, é provável que durante esse período, por falta de prova e tal, e pronto, Higino Carneiro está... Acredita numa convulsão interna? Já que disse que Higino Carneiro goza também de alguma popularidade, pelo menos no seio dos militantes do MPLA? Não. Em Angola, os militantes são domesticados. Os militantes nos partidos políticos são domesticados. Nos partidos políticos existem uma figura do chefe que é intocável, o presidente. Todo indivíduo nos partidos políticos, isso não é no MPLA, nem na UNITA, nem no PRS, nem no sei o quê. Diga-me alguém nos partidos políticos, alguém que afrontou o presidente, que mostrou o interesse de chocar o presidente e esteve bem durante o período todo. E terminou bem o mandato do presidente e ele continuou. Não há. Não há. É sempre colocado no ostracismo. Uns até queimam-se o seu caráter. Portanto, criam-se todos os cenários, até intrigas inventam-se. Em Angola é isto. Os militantes também têm esse receio. Portanto, é pouco provável se o general Higino Carneiro for neutralizado e o outro também, o general o engenheiro Antônio Venâncio for neutralizado, o que vai acontecer é, no dia seguinte,
faz-se uma moção de apoio ao presidente, cerrar-se fileira em torno do líder, e no dia seguinte você vai ver um congresso extraordinário com um candidato que ele próprio vai se vencer a 99,9%. Mas é vontade dos militantes. Não, mas não é Deve ser vontade. Então, quando um indivíduo concorre e vence com 99%, assim venceu contra quem? A grande questão é exatamente A essa. UNITA também houve, Mas, 90%. não, mas na UNITA houve 2 concorrentes. É uma coisa. Portanto, quem venceu a princípio o outro concorrente. De modo que, mas atenção, o MPLA tem esta oportunidade para se abrir, para ter multiplicidade de candidatura. Nesta altura, entre os partidos políticos anteriores, os partidos que vieram da luta da independência, o MPLA é o único que está atrasado. É o único que nunca apresentou multiplicidade de candidaturas. Portanto, tem esta oportunidade até de dar este benefício de dúvida aos seus militantes, que também pode exercitar o exercício democrático, apresentar o exercício democrático dentro de si, e mostrar que não acorrentou os quadros. E atenção, e é preciso notar, existem muitos quadros competentes no MPLA, mas é curioso, vê como é que eles reagem. Todos os bons tecnocratas que tu vês, todo mundo tem colera. Ninguém nessa altura se sente apto. Todo mundo é como... Pronto, parece que todo mundo foi vacinado com a mesma vacina. Ninguém sequer levanta o dedo e dizer eu. Por isso é que levantar o dedo é como que afrontar o líder. Portanto, todo indivíduo que levanta o dedo, que diz, olha, eu também, os estatutos me permitem, eu reúno os requisitos, no dia seguinte cria-se toda a engenharia, né? Qualquer militante, ainda que seja Sassembele, entra no MPLA hoje, amanhã apresenta a intenção, vai aparecer processo crime contra si. Muito bem. Doutor Cavassa, estas acusações são políticas? Sim, mas antes gostava só de rebater algo que foi dito pelo Dr. Dilson. Não podemos normalizar a interferência do poder político ao judiciário. Não é assim nos Estados Unidos, não é verdade. E nem é assim em Portugal, não é verdade. Em Portugal há mesmo separação de poderes. O poder político não interfere no poder judicial. E é por isso que nós vemos até deputados vão responder. Por essa altura, André Ventura está a responder a um processo em tribunal, porque não há interferência do poder político no poder judiciário. Mais do que isso, também temos de desconstruir essa ideia de que é um processo, precisamos caminhar mais de 20 anos. Não, nós temos 50 anos de independência. Nós já deveríamos ter um sistema judicial robusto, porque o sistema judicial é o freio da potência do poder político. Se tu tens um sistema judicial fraco, terás um poder político a brincar com o dinheiro do povo. Por quê? Porque a justiça está no cafrique dos políticos. Isso é que temos de discutir e não tem de continuar assim. Mais do que isso, a Procuradoria-Geral da República existe desde 1979. Portanto, desde 1979, a Procuradoria-Geral da República sempre foi titular da ação penal e fiscalizador da legalidade. Ora, por que só em 2017, que o presidente João Lourenço assumiu o poder, que começou-se a combater a corrupção? Aonde que andou a Procuradoria-Geral da República esses anos todos? Uma outra nota com relação ao processo do general Higino Carneiro. O general Higino Carneiro foi governador do Quando Cubango, acho que há cerca de 9, 10 anos. Tá bem. Passado esse tempo, houve um processo contra o vice-governador, que na altura o general Higino Carneiro era o governador, não foi chamado, não foi arrolado nesse processo, e agora então surge esse processo. Aqui concordo com o Dr. Dilson quando dizia que a PGR tinha de ter alguma cautela ao divulgar publicamente essa questão do general Higino Carneiro. Qual é a lógica ou qual é o interesse que o Ministério Público tem, tanto em trazer a público um processo que encontra-se na fase de instrução preparatória? Aí abre a discussão política. Abre essa discussão, porque isso que nós estamos a discutir aqui não é direito, nós estamos a discutir política. Por quê? Porque Higino Carneiro é um político que deu sinais de que quer ser líder do MPLA.
concordo sim com o doutor Edilson, porque senão a PGR tem que vir trazer todos os processos a público, dos rapazes que roubaram galinha, da botija, também tem que vir falar. Tá vendo? E depois também há aqui uma outra situação, aqui um bocadinho técnica. Se Gino Carneiro ainda não foi ouvido no primeiro interrogatório, que provavelmente será no dia 10, né? Uhum. Por que que já marcaram uma outra data? Por dia Para a próxima, 13, no sábado. para a próxima E aí diligência. vem a preocupação do Dr. Ricardo. O sábado o DIRIAP pode ouvir? É possível. É possível ouvir no sábado, domingo, feriado, é possível. Depende muito daquilo que é o interesse do Ministério Público na colheita de provas para a formação do corpo de delitos. É possível. Uhum. Mas não é regra, é exceção. Mas também aqui é um casamento entre a atividade do partido MPLA versus a audição de Gino Carneiro. Estamos a falar dia 10, que é o dia do partido, MPLA. a inauguração da nova E sede. estamos a falar do dia Dia 13, 13, que a haverá grande a marcha para cerrar a fileira em torno do líder, né? Portanto, aqui, É adversário do que vai ser ouvido. há aqui pouca prudência, pouca cautela. Não é bom para aquilo que nós queremos enquanto Estado democrático e de direito. Não é bom para aquilo que nós queremos do nosso mosaico político. Mais do que isso, eu tenho estado a dizer aqui e em outras estações, os políticos fazem parte da franja mais ingrata da sociedade. E eu tenho elementos para sustentar essa minha afirmação. Repare, os fortes de ontem, do tempo do presidente José Eduardo dos Santos, são os fracos de hoje. Atenção, os fortes de hoje, do tempo do presidente João Lourenço, poderão ser os fracos da manhã. É preciso ter alguma cautela. Depois, quem sofre é o cidadão. Porque há sempre essa luta entre os da ala do José Eduardo, os da ala do presidente João Lourenço, depois vai ter os da ala do próximo presidente com aqueles que eram do presidente João Lourenço e o país fica parado. Por isso é que eu tenho estado a discutir que a academia tem de ter espaço nesse país. A academia tem de ter espaço nesse país. Porque os políticos já nos mostraram que falharam. Porque é mais ego, mais ambições, perseguições. Então a academia tem de ter espaço. Com relação ao processo, eu sou muito cauteloso a tecer considerações de processos que encontram-se em fase de instrução para não influenciar positivo ou negativamente no normal andamento do processo, mas deixa dizer também que Higino Carneiro não é um cidadão qualquer. Todos nós somos iguais perante a lei? Somos. Mas quem é o Higino Carneiro? Higino Carneiro é um general na reserva, tanto é alguém que participou na luta para o alcance da paz, tem ali vídeos, tem história. Higino Doutor Carneiro... Cabaça quer dizer que conhece alguns segredos do país e que ele pode Não eventualmente quero chegar até aí porque eu penso que Gino Carneiro tem estaleca bastante para não se deixar levar a esse nível. Mitos afirmam. Não, Higino Carneiro. A qualquer altura pode lançar determinadas situações. Não, é assim, são análises completamente ingênuas, porque um indivíduo quando chega ao nível de ter informações secretas do Estado, mesmo com pistola, a cabeça jamais abre a boca para dizer coisas sobre o Estado. Isso é impensável, isso está fora de questão. Higino Carneiro vir a público dizer alguma coisa sobre o Estado, isso é pura mentira, isso nem há possibilidade disso acontecer. Portanto, voltando na robustez de Higino Carneiro, Higino Carneiro foi tanto... Só se houve uma mentira, houve determinados atos que consubstanciaram crime e ele entenda fazer uma denúncia, pode fazê-lo. Portanto, isso já deixam de ser até segredo de Estado. Isso é conversa diferente. Eu acompanhei o processo do Lusati, 230/22A, que houve momentos naquele processo que os generais tanto não podiam falar sobre as coisas aonde o público teve de se retirar. Isso é uma questão de segurança nacional, isso não é brincadeira, isso não é João Lourenço, Virgínio, isso é país. E o país, se eu tenho o segredo do país, se alguém me confiou o segredo do país, segredo de Estado,
mesmo com pistola à cabeça, eu não vou dizer que não, porque estou zangado, no dia X fizemos isso e aquilo. Isso não, isso nem passa pela cabeça do general Higino. Isso é uma ideia para reforçar tanto aquilo que é o desgaste da imagem de Higino Carneiro, porque Muito eu bem. tenho muitas dúvidas, mas deixa-me só Sim, terminar para essa concluir. Assembleia. Uhum. Higino Carneiro tem um processo histórico político e um processo histórico de governação. Não é um cidadão qualquer. Hoje, os políticos são muito falsos. Hoje todo mundo está a apoiar o presidente João Lourenço, porque o presidente João Lourenço ainda é o presidente do partido e o presidente do país. Quando o presidente João Lourenço abandonar o poder, Uhum. seja analista, seja político, todos vão vir dizer ele não presta, era teimoso, nós avisamos. Vão dizer mesmo isso. E nós temos um exemplo. E o presidente João Lourenço já, com todo o respeito, devia aprender com o exemplo do presidente José Eduardo dos Santos, por causa desses bajuladores que ficam aí a serrar fileira em torno do leite, tudo falsidade. Repara, José Eduardo dos Santos, no último congresso do MPLA, concorreu sozinho e venceu com 99% dos votos. Isso é público. Depois Estavam a procurar quem é 1% que votou contra. Pois, quem votou contra. Depois de 7, 8 meses, já não presta, José Eduardo é mau, era não sei o que. Está vendo como é que os políticos são falsos? Então, há que se ter algum cuidado. Ninguém deve coartar a possibilidade do general Higino Carneiro concorrer à presidência do MPLA. É legítimo, ele é quadro do MPLA, ele tem muita simpatia dentro do próprio MPLA. Não é um indivíduo qualquer. Mais do que isso, esse processo não inibe a candidatura de Higino Os Carneiro. estatutos, creio que há do MPLA. Não, o estatuto estabelece... Que o birro político Não. indica, apresenta alguma proposta Não, é o que seguinte, Sassambel, para a liderança do esse partido. processo não inibe a candidatura de Higino Carneiro. Do ponto de vista legal, não inibe. Por quê? Porque o próprio estatuto do MPLA estabelece que não devem concorrer aqueles militantes que foram condenados com pena superior a 3 anos. Higino Carneiro, o processo começou agora, como é que eu diria, o Congresso vem agora em 2026, tem tempo de se candidatar e teve uma maturidade política, maturidade de Pode também acelerar o processo. do indivíduo que tem mesmo inteligência bastante, veio a público comunicar que não há problema, que esteja o processo aberto, eu estou aqui para prestar todo o esclarecimento possível e no final do dia saberemos onde é que está a verdade. Eu acho que é assim que tem Muito que bem. ser. Para terminar mesmo essa Assembleia aqui, de acordo com o doutor Sicato, eu costumo me questionar, enquanto cidadão contribuinte do Estado, porque eu sou contribuinte do Estado, trabalho, pago os meus impostos. Nós tínhamos 18 províncias, 164 municípios. O próprio governo nos disse que roubaram mais de 20 mil milhões de dólares, não é? De corrupção. Depois o governo vem dizer que recuperamos cerca de 17 mil milhões de dólares. Falta 3. Pois. Mas nós não temos 10 processos, crimes, que envolvem governadores, ministros, administradores municipais. Ou seja, alguns governantes de peso. Não temos. Como disse aqui no programa passado, a sermos sérios e rigorosos no combate contra a corrupção, a solução do ponto de vista de espaço para tribunais seria a utilização do 11 de novembro. O estádio 11 de novembro tem a se transformar em tribunal. Qual é o cidadão angolano que fez parte da governação, que consegue justificar o patrimônio incongruente se olharmos para aquilo que é o salário dele e o que ele tem? Qual? Muito bem. Então, há que se ter algum cuidado quando se vai mover um processo. O tempo passa rápido. Daqui a pouco, 2027, o presidente João Lourenço já não é o presidente do país. E aí as pessoas começarão a vir a público, mas nós estamos a controlar. Estamos a controlar. Aquele que elogiou sempre os erros de governação tem de continuar a defender os elogios de coisas erradas que fez.
não deve ser moralista sem moral. No fundo, essas quesilhas políticas não abonam essa Assembleia em nada o país. Eu esperava, por essa altura, não sou militante de nenhum partido, mas esperava, tanto com a inauguração agora da sede do MPLA, e Gino Carneiro tratando-se de um militante acérrimo do MPLA, que até chora, né? Às vezes, quando ele fala sobre o MPLA, fala com paixão, né? Fala assim com muito entusiasmo. Por que não chamarem, como é que eu diria, adiarem essa diligência do Ministério Público e Gino Carneiro fazer parte da inauguração da nova sede? Por que não? Porque nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Discussão Adalberto, João Lourenço, Gino Carneiro, João Lourenço, ou Gino Carneiro, o que for. O país não ganha absolutamente nada com isso. Muito bem. Companheiros, vamos avançar. Vamos falar daqui a pouco, portanto, do rescaldo do Congresso da UNITA, os congressistas que aprovaram, portanto, uma ampla frente rumo às eleições de 2027. Aliás, há quem diga que os congressistas apresentaram à nova direção do partido 4 eventuais propostas. Mas, por enquanto, vamos falar das celebrações dos 69 anos de existência do MPLA. O MPLA inaugura a sua nova sede no dia 10 e afirma continuidade dos seus projetos para criar melhores condições de vida para a população. Começo agora por si, Dr. Cicato. A independência económica em Angola está a acontecer, assim como a diversificação da economia, diz o secretário do MPLA para a reforma do Estado, a administração pública e autarquias, Mário Pinto de Andrade. Sim, acho que... Eu começo exatamente por esta pela inauguração da nova sede. Da nova sede. Portanto, aqui vamos ser mais telegráficos. Sim, eu preciso estamos a correr com o tempo. É preciso perceber que os partidos políticos também precisam criar o seu conforto, né? Portanto, estruturas dignas. Uma estrutura. E a estrutura de um partido político comunica, fundamentalmente. Para o seu eleitorado é fundamental, até para o cidadão no geral. Eu acho que uma estrutura daquela magnitude... É imponente, não é? Sim, ainda não foi publicada. É pena que não foi ainda inaugurado, mas quem passar por aí próximo do 1º de maio, em pleno coração de Luanda, diria, né? Quem passa por aí seguramente consegue notar que o MPLA está a mostrar o ar da sua graça política, de ser claramente um partido com vocação por poder. Isso é politicamente, isso é inegável. Agora, depois vamos discutir outros detalhes, como é que conseguiu o dinheiro, se foi mesmo com as cotas dos militantes, esses são outros terceiros. Mas, primeiro, para dizer que o MPLA está de parabéns, porque só veio tarde, porque desde a independência, acho que este é o primeiro edifício, tanto assim, construído nesta magnitude, portanto, está de parabéns. Pronto, nesta lógica, muitos continuam a afirmar que o povo está com o MPLA, muitos militantes, neste período em que se aproximam as celebrações. Não, essa é outra discussão. É doutrinária. Todos os partidos políticos dizem que eles são o povo e o povo são eles. Todos. Essa hora mesmo, pega na UNITA, diz, olha, estou com o povo e o povo está comigo. Pega no PRS, olha, o povo está comigo, eu estou com o povo. O MPLA, o povo sou eu. FNLA, IDE, o projeto que surgiu ontem também diz que o povo está com ele é povo. Portanto, essa aqui são metáforas apenas. Uhum. O que é verdade é que os partidos políticos nossos em Angola correm um risco fatal se não sofrerem metamorfoses urgentes. O que é que acontece? Os partidos ainda hoje estão na filosofia de massas. Por isso é que tu notas os partidos políticos ainda ficam preocupados em encher espaços com militantes. Hoje mesmo, tu notas daqui a 5, 6 meses, já não será mais importante ter militante. O que será importante é ter simpatizante.
O partido precisa de simpatizante, o partido precisa de quem se revê no seu projeto. Enfim, porque os símbolos são mesmo uma coisa. Portanto, os cidadãos, quem vai votar? O eleitor. O eleitor não precisa do partido. Ele precisa do projeto que o partido vai apresentar. Os programas. Por isso é que hoje, dizia que o Dr. Cabaça, que ainda se discutem pessoas. Nós ainda hoje estamos a discutir se Lourenço é mais feio que o Adalberto. Se isto aqui não tem interesse. Se um é mais importante que o outro, se um tem mais dinheiro que o outro. Isso não tem interesse. O que os partidos precisam preocupar-se é qual é a sua filosofia, qual é a sua identidade ideológica e qual é o programa que apresenta. Só assim é que vai encontrar um posicionamento. Se é, de facto, um partido de direita, um partido de esquerda, ou do centro-direita ou esquerda, como alguns politólogos fazem essa articulação. E por que eu apresento isso para terminar? Se percebermos, por exemplo, a política que se faz em muitos países europeus, percebe que cada lado ideológico há um segmento de partidos políticos que não vão para o outro. É comum notar, por exemplo, que os partidos de direita são fiéis à sua identidade. Nós ainda em Angola lutamos, os partidos ainda lutam com a chamada identidade dúbia. Ou seja, é comum hoje, por exemplo, ouvir um partido político criado, os partidos políticos na oposição a dizer, olha, não, esse aqui é um partido satélite criado para sustentar... Ninguém está para sustentar os interesses do partido que está no poder. Ninguém está interessado. Qual é a sua ideologia? Qual é a sua identidade? Portanto, isto é que os partidos precisam preocupar-se. Em relação ao MPLA, para terminar, o MPLA precisa, nesta altura, 50 anos depois, 60 e tal anos depois da sua fundação, precisa mostrar aos angolanos uma filosofia. A UNITA, por exemplo, não escreveu a filosofia, mas tem o Mwangai. O Mwangai, qualquer um consegue minimamente decifrar. O MPLA precisa isto, precisa de uma identidade política, uma identidade filosófica. É isto que os cidadãos vão seguir. Porque senão daqui a pouco já ninguém serra a fileira em torno de ninguém. Por quê? Porque as pessoas depois ficam cansadas. Não há cumprimento, por exemplo, de programas. Os programas são todos... e depois o que é que acontece? Começam a se perseguir um ao outro, as intrigas. Uma intriga volta a outra. E os partidos não crescem. Nós precisamos do MPLA com saúde. Por isso é que estou a parabenizar o MPLA por ter construído aquela nova sede. Nós precisamos de uma UNITA com saúde. E porque nós precisamos desse. Por que precisamos desse? Porque a democracia se faz com partidos sérios e fortes. Nós precisamos de um PRS, não sei, os outros partidos, de um Prajá, de uma FNLA. Com saúde. Só que os partidos ainda perdem muito tempo em discutir questões de estômagos. Quem é quem deve fazer o quê, quem lutou mais que o outro. Isto aqui está ultrapassado. Quem lutou mais que o outro é trabalho do historiador. Esses são os historiadores que vão fazer esses estudos. O trabalho dos políticos é a ação política, é o dia a dia para frente. Doutor Dilson, a sua nota em relação às celebrações dos 69 anos de existência do MPLA, o MPLA que diz que o povo continua a apreciar as suas ações. Sim, continua, porque, conforme disse o doutor Cicati muito bem, pronto, os partidos políticos têm sempre uma narrativa ideológica, não é, que assenta sempre no seu eleitorado, na sua massa militante, nos seus amigos e simpatizantes. E Angola, e o censo muito recente do Instituto Nacional de Estatística, né, que fez a previsão, ou já dados
minimamente definitivos. Não me contaram que nesse acesso. diz que temos aí 35 a 36 milhões de habitantes. Então, nesses 35 a 36 milhões de habitantes, tem também o povo do MPLA, tem o povo da UNITA, tem o povo do PRS. No fundo, tem o povo é o da mesmo, Angola. não é? É o povo de Angola. Mas a narrativa política é aquilo que o Dr. Cicato disse muito bem, é uma metáfora, é uma forma de dizer, epá, a massa está comigo, nós somos o povo somos nós. É uma E o narrativa doutor política. economista, muito normal diga-nos, isto. por favor, está de facto a acontecer esta independência económica e esta diversificação da economia no nosso país, como disse o secretário para a Reforma do Estado, da Administração Pública e também autarquias do MPLA, Mário Pinto e Andrade. Sim, está a acontecer, embora a um ritmo muito lento, porque eu penso que o tempo que o país tem como paz efetiva, que são já 23 anos de paz efetiva, nós devíamos dar um salto muito maior. Cometemos muitos erros de governação e isto está aí, é visível para todo cidadão, porque eu sempre tenho dito e defendo que o principal instrumento de avaliação do governo é o cidadão. O cidadão é que coloca o governo no poder, então o cidadão é que avalia. E a avaliação por parte do povo, por parte do cidadão, é negativa nesses últimos 20 anos, nessas 2 décadas, em relação àquilo que foi o processo de reconstrução nacional, o processo de diversificação. Falhamos, ficámos muito presos ao petróleo, diversificamos muito pouco as nossas fontes de receitas fiscais. E hoje, face à crise que se deu em 2014, a crise energética que afetou significativamente Angola, por ser uma economia dependente da exportação de petróleo e das receitas fiscais provenientes deste mesmo setor, viu-se bastante afetada, daí a necessidade de criar um macro programa de diversificação da economia. Só que não se diversifica uma economia sem know-how. Não se diversifica uma economia sem capital humano, não se diversifica uma economia sem tecnologia, não se diversifica uma economia sem dinheiro. E Angola está, de facto, a conduzir um processo de diversificação econômica com muitas restrições. E são restrições essas do ponto de vista financeiro e econômico, e pronto. E também a nossa conjuntura estrutural a nível da nossa economia não favorece muito a atração de investimento privado estrangeiro, e Angola precisa deste investimento privado estrangeiro, porque só com este investimento é que nós teremos cá no país multinacionais que podem, de alguma forma, dinamizar o mercado a nível dos setores de diversificação. Só uma questão. O Sassambele é que faz a pergunta, mas eu não quero ficar com essa pergunta. Nós estamos a ser independente, estamos a ter independência econômica em quê? Concretamente. A independência econômica que nós estamos a ter, como eu disse e volto a repetir, é muito lenta, porque devíamos ter isso já um processo um bocadinho mais avançado, é no sentido de sairmos, porque o cidadão em si precisa desta independência com a criação de emprego, capacidade de pagar impostos, e se nós fazer aqui, mesmo olhando para o censo que foi feito, as estatísticas, o nível da classe média, tanto média baixa, média alta, cresceu um bocadinho, mas ainda muito abaixo daquilo que é o volume de crescimento, o volume de crescimento daquilo que é a população que mais sofre. Porque nós só começamos a entender quando nós olhamos para o cidadão mais vulnerável, e aqui estamos a falar da classe baixa, quando começar a classe baixa a ter uma vida condigna. E nosso país não está a acontecer. Uma economia que Então, depende ainda temos essencialmente da importação, mas é independente em que? Eu gostaria de saber... A independência econômica que se refere aqui não é que o país já esteja na independência econômica, mas sim, mas o pelo país menos está alguns... no processo de caminhar para esta independência. Não disse ali que o país já está independente, não está independente ainda. Angola é um país ainda com uma economia dependente do petróleo, é um país que não tem ainda uma economia diversificada. Não temos independência. Então estamos num processo de diversificação, mas este processo está lento. Mas temos que indicar aonde é que estamos a nos tornar independente economicamente. Porque são os políticos a falar, e é preciso percebermos que esse é mesmo um discurso político. E dos discursos políticos nós estamos cheios e bonitos, bons. Não, mas ela aí diz que Angola é um país independente economicamente. Está a acontecer. Mas temos que ser mesmo específicos. Exatamente, temos de ser específicos. Se estamos a caminhar. Veja que o nosso hoje é só para não lhe cortar. Eu se estiver a caminhar daqui para o Cazenga, eu tenho de dizer, olha, estou no São Paulo, portanto, estou a caminhar. Portanto, mas não posso, estou a caminhar, estou sempre no cruzeiro. Eu tenho de dizer, olha, eu estou a caminhar, estou aqui. Fiz isso, isto. Portanto, é isso que eu perguntei. Nós estamos a nos tornar independentes economicamente. Não, mas não estamos ainda independentes economicamente. Estamos a nos tornar Mas o país está a caminhar. Vamos dar só um exemplo prático, só para terminar, porque o meu tempo foi cortado. Que eu precisava. Só para dar um exemplo muito prático. Se nós olharmos agora para o OGE 2026 que foi aprovado,
Agora a vai discussão das vai fiscalidades. perceber que as receitas não petrolíferas superaram as receitas petrolíferas. Isso é um passo. Não estamos a dizer que está bom, não está bom, porque nós temos mais de 15, 20 milhões de pessoas aí a viver em pobreza extrema. O país não está bom. Muito bem. Mas agora o que estamos a dizer é um processo que está a caminhar e está a caminhar. Então, Ainda lento, mas está a processo já caminhar. ouvimos Eu vou- falar muito desde bem, os companheiros, anos vamos anteriores, avançar. sempre o processo. Doutor Cabaça, sua nota também, vou prejudicá-lo, vou retirar um pouco do Não, não tempo. faz mal. Vamos avançar. É impensável nós termos no nosso país receitas não petrolíferas superior à receita petrolífera. É impensável, isso é uma Não é mentira do possível. tamanho do mundo. Isso não é verdade, isso não é sério. Isso aqui Isso não é economia, tem que isso dominar dados não para é contrariar sério. Eu isso. domino dados, Não, não domino. doutor. Eu domino Se dados. dominasse, não deveria dizer Eu isso. trabalho com economia há 20 e tal anos. E não sabe Fui disso. para a advocacia porque Então, eu onde é que estão os dados? gosto de Onde é que se defender baseia? as Quais são os dados? Onde é que se baseia? deixa só terminar, que não vai Que desvirtuar. consultar a Não AGT, vai tem que desvirtuar, consultar não vai dados, não é? desvirtuar Para não ter que o dizer sentido da aqui coisa. coisas que são políticas. Não vai desvirtuar o sentido da minha análise, porque eu sou realista e não sou bajulador. Repara, Sassembel, de onde veio essas receitas para superar as receitas do petróleo? 96% do Orçamento Geral do Estado, desde 1975 até agora, a receita proveniente do petróleo. Ponto final, parágrafo. Podemos discutir com qualquer economista, vamos chegar a essa conclusão. Onde é que veio? A máquina tributária é o segundo segmento de injeção financeira para o Orçamento Geral do Estado. Será que aquilo que é a colheita tributária já ultrapassa a receita do petróleo? Por amor de Deus. Eu estudei mal, tenho de voltar à escola para aprender os números, ou então deixo de fazer análise, porque não há seriedade nisso. E depois, Isso é uma questão de atualização de informação. do ponto de vista da diversificação da economia, só podes falar de diversificação da economia quando tu tens um nível de produção interna elevado. Tu tens problemas de base, tu compras palito, de palitar os dentes importado, caixões para enterrar nossos familiares importado, frango importado. Tá vendo? Tá a falar de avanço na diversificação da economia, ok. É o próprio Estado que vem dizer que 64% dos jovens estão fora do mercado do emprego. Que tipo de diversificação de economia nós temos? Os números não mentem. Mas ali a informação está clara. Não disse que Angola é uma economia diversificada. Está a caminhar para a diversificação. Não está a dizer que é claro que tem problemas ainda. E são esses estruturais que nós estamos aqui a anunciar. É preciso fazer uma coerência entre aquilo que se ouve e aquilo que se vai narrar. Muito bem, vamos avançar. Eu acho que eu fiquei. Por favor. Se for para me cortar, não me convida mais para vir no seu programa. Sim, não me convida mais. Não me convida. Pode concluir, meu caro. Se eu estou a falar algo e que, sem medo de errar, 99% dos angolanos concordam com aquilo que eu estou a dizer. Nós temos de deixar de usar os números para mentir os cidadãos. Temos de deixar de fazer isso. Porque a verdade verdadeira é que há diversificação de economia, a economia está a caminhar, mas tu tens cerca de 15 milhões de angolanos na pobreza extrema. Esse é que é o caminho da economia e que nós temos que mentir aqui. Eu não posso, a minha educação não me permite mentir ou bajular quem quer que seja. Sobretudo quando se trata de questões atinentes à vida dos nossos concidadãos. Portanto, se nós continuarmos com esse discurso, estamos a caminhar, está tudo bem, claramente que nunca vamos chegar lá. Né? Muito bem. Era só Companheiros, vamos terminar e a começar, portanto, com o Dr. Cicato, e eu vou mesmo atribuir apenas 2 minutos e meio. Vamos falar do congresso recém-terminado da UNITA. A UNITA que vai avançar, portanto, em 2027 com uma ampla frente rumo a estas eleições que, como já dissemos, acontecem em 2027. O Dr. Cicato esteve também como convidado neste congresso. Diga-nos como é que isso poderá funcionar. A semelhança de uma FPU, o que é que os congressistas da UNITA, portanto, idealizaram, ou estão a idealizar para esta frente? Rapidamente, doutor. Por acaso, como fez menção, eu estive como convidado na abertura e no encerramento. Né? Por acaso não vi as discussões, também tomei conhecimento dos resultados, das recomendações ou daquilo que foram o resultado do Congresso, como todos nós obtivemos essa informação por meio dos órgãos de comunicação social.
Primeiro aqui é preciso dizer que a UNITA fez um exercício de democracia que até pode ser imitado para o país. É um bom exercício, diga-se. Um partido político que convida observadores nacionais. Eu não faço pergunta, mas o doutor fez aí. Que Por agora favor. tem que ser imitado por quem? Ok. Tem que ser imitado pelo país, por quem organiza eleições no O país. UNITA é um Né? partido político. Assim, tem que Pode ser, falar, doutor tem que ser Furtado. imitado, tem que ser imitado, por exemplo, pelos organizadores. A CNE, por exemplo, o MAT, precisam imitar. São desses exemplos bons que até são nacionais. Muito bem. Portanto, quem está a fazer isso é um partido político nacional. Portanto, é um bom exemplo. A UNITA trouxe observadores nacionais e observadores internacionais para observar o processo. E foi bom, convidou pessoas com idoneidade, a sociedade conhece, não se duvida. E, portanto, dessas pessoas vieram, então, o resultado. Acho que é isso que o país precisa. Em relação internamente, para abordar essa questão. Eu acho que... A UNITA descarta qualquer coligação formal. Sim, e fez-lo bem. Não quer bem. avançar sem isso simples. Não, eu acho que a UNITA fez bem. A UNITA fez bem em não coligar. Porque a coligação poderia ter sido até boa, mas tem muitos riscos. Em Angola, os partidos ainda lutam com fome mesmo, fome da barriga. E é muito difícil articular em 2 anos, juntar partidinhos aí, que depois dá-lhe um dinheiro, ainda o presidente também viaja ainda com o dinheiro do partido. Então, essa conversa toda fez bem. Portanto, era só para dizer que fez bem. De um lado. Do outro, a máquina da UNITA é muito pesada. Uma estrutura daquela requer também alguma ponderação e os soberanos normalmente são os delegados, né? Num congresso é que decidem. Portanto, acho que em relação a isso até nem se pode discutir. Agora, o que a UNITA precisa é o que trouxe para cá para fora, que é a ampla frente, creio, democrática ou qualquer coisa. Portanto, como é que vai fazer? A UNITA apresenta, creio, 3 ou 4 saídas, num formato em que chamaria os partidos políticos, aqueles que querem conversar, dialogar consigo, depois articulava aí como é que iriam funcionar à frente. Isto seria uma espécie de continuação da FPU. Num outro, chamaria a sociedade civil para dentro de si, que me parece que é o que... E avançando que seria, sempre com os seus símbolos. Exatamente. Muito bem. Avança com os seus símbolos. E num terceiro, em que teria um pacto de não agressão, é assim que chama, não é? Um pacto de não agressão entre os partidos políticos. De outro modo, estaríamos a dizer que os partidos vão para as eleições, mas cada um, ipso facto, está proibido em atirar farpa para o outro, criam alguma cooperação e tal, porque o objetivo principal é fazer-se alternância. Sassembel, entre estas todas, a que está mais... a que pode ser mais viável é com a sociedade civil. Isto significa que a UNITA seta contacto com a sociedade civil e integra os seus membros na sua lista de deputados. Portanto, a lista a apresentar. Portanto, creio que sem a integração dos partidos políticos. Não, porque nesta altura... A semelhança da antiga da FPU? Não, nesta altura já não funciona com a FPU. Anteriormente, os militantes de partidos políticos que quisessem, bastava suspender a militância. Foi isso que aconteceu com os militantes do Bloco Democrático e do projeto político para já servir Angola, na altura projeto político. Hoje não. O militante que for para uma ou outra lista de partido político tem de renunciar à militância. Estamos a dizer que se um partido político entenda agregar, agora já não é agregar, é integrar. Se entender integrar a UNITA, significa que toda a estrutura, aquela estrutura toda que integra para a UNITA, aquela lista que é apresentada, aqueles membros todos têm de renunciar
o partido. Muito. Agora, se o presidente estiver ali, o partido fica... Neste modelo fica que avança, portanto, considera ser o mais viável, com a sociedade civil. Se for convidado, avança na lista, Dorito. Então, fica. Uma provocação minha. Pois, é a mais viável neste caso. Sim, nós ainda... Estamos a O Dr. Cicata não vai responder essa Não, eu não não respondo. a nível da sociedade. Não, mas eu preciso esclarecer isso. Pragmático nas suas análises. Eu preciso Por favor, doutor. Não, eu preciso esclarecer Por isso. favor. Eu preciso esclarecer isso. Em Angola há uma fome, e eu repito sempre isto. Nós temos um problema de os partidos políticos ainda olharem para nós como famintos. Olharem para os que estão na sociedade civil como aquela que se pode pescar apenas para ir para as listas. É verdade que os partidos políticos fazem no bem. A Assembleia Nacional é o único espaço de discussão política. Por excelência. Hoje, se me convidam, eu vou. Eu já neguei 2 ou 3 vezes. Hoje, se me convidam, vou. Porque o único espaço onde se faz a discussão política, por excelência, é a Assembleia Nacional. Mas há um sinal. Vai ser a Assembleia Nacional para morrer tecnicamente. A Assembleia Nacional é um bom cemitério dos bons tecnocratas que nós conhecemos nesse país. Por quê? Acabam por... Não, porque depois vem ali uma pauta. Primeiro, disciplina partidária do partido do qual entra. Eu mesmo, Cicato, que estás a me ver. Se eu entrar para uma lista de partido político, no dia seguinte eu tenho de ser fiel à disciplina daquele partido político. 2. Há um regimento que não ajuda, e eu aqui quero até fazer um apelo ao jurista, é preciso reestudar aquele regimento da Assembleia Nacional. Aquele regimento da Assembleia Nacional escraviza os deputados. Ou seja, os deputados não têm espaço, não têm liberdade. É só notar como é que funciona a nossa Assembleia Nacional, como é que os deputados falam, como é que se articulam na Assembleia Nacional. Estão sempre com um papel à frente, a ler. Aquele documento tem de ser avaliado aí antes pelo grupo parlamentar. Portanto, não estão soltos à luz daquele regimento que, porque se dizeres alguma coisa, aliás, é só notar várias vezes, quantas vezes já ouviu o Assembleia que já cobriu as sessões parlamentares, quantas vezes o deputado diz alguma coisa e a presidente da Assembleia diz, olha, um ponto de ordem imediatamente para colocar o deputado na linha, portanto, na linha da ordem, sob pena até de ir para o decoro parlamentar, enfim, aquela história toda. Dito de outro modo, vai-se para a Assembleia Nacional para ser-se funcionário. Não, nós precisamos libertar os deputados. Se for para ser trabalhador, eu não vou. Muito bem. Se for para ser funcionário, como um funcionário administrativo, eu prefiro na sociedade. Obrigado, Dr. Cicato. Dr. Adilson, esta ampla frente neste modelo avançado pelo Dr. Cicato, pode, de certa forma, ameaçar o MPLA? Pronto, não vou dizer aqui o modelo do Dr. Cicato, mas aquilo que é o modelo da UNITA, não é? Sim. Porque o modelo não é do Dr. Cicato. Eu acredito que isso é bom para a nossa democracia, porque nos últimos anos, desde as eleições de 2017, depois de 2022, houve aqui alguma maturidade política e, sobretudo, a UNITA mostrou muita força. E eu acho que só com uma UNITA forte vai pressionar o MPLA. E o MPLA precisa de uma oposição forte. E a UNITA tem demonstrado nos últimos anos, só para vermos aqui em termos de comparação de eleição de deputados da Assembleia Nacional, a UNITA sai de 51 deputados para 90 deputados. Então, é um crescimento substancial. E acredito que com estes desníveis que nós temos em termos sociais, económicos e financeiros... Já tinha saído de 16 para 51. Exatamente. Quer dizer que a UNITA só cresce. Isso mostra que a oposição liderada pela UNITA continua a estar forte. E acredito que com mais esses novos partidos que estão aí a surgir, alguns vão poder integrar esta ampla frente que a UNITA sugere estrategicamente, outros poderão não integrar, mas tem aqui a sociedade civil, muitos bons analistas, especialistas e académicos que poderão fazer parte desta frente. Isto é bom, isto torna o MPLA a rever um bocadinho mais as suas políticas, torna o MPLA mais cauteloso, mais preocupado e afinar também melhor aqui as baterias para 2027, porque eu acredito que serão uma das eleições mais renhidas do nosso país.
e acredito que a UNITA conseguirá sim Mas ter acredita o mesmo desempenho, Uhum. e isto também é bom para o próprio Mas acredita MPLA. na baixa popularidade do MPLA nos últimos Olha, 2, quem 3 governa anos? tem sempre baixa de popularidade, é sempre sobe e desce, porque a pressão está em quem governa, não em quem não governa. A UNITA aqui, do ponto de vista político-estratégico, tem sempre uma manobra mais aberta, porque não é governo. Então tem sempre como apontar o dedo, como criticar, com razões ou sem razões, mas tem sempre aqui uma margem política para o fazer e tem toda esta liberdade para o fazer. Isto também faz parte do exercício democrático. A UNITA aqui, neste congresso, e concordo com o Dr. Cicato, deu sim uma aula de democracia, mostrou que é um partido que defende os valores democráticos, e o MPLA tem esta oportunidade agora, neste congresso de 2026, de provar. Porquê? Porque se Angola é um Estado de direito democrático e o partido que governa não demonstra democracia interna, isto tem impacto social. Ok? Então eu acho que o MPLA tem uma oportunidade aqui grande de abrir De as aprender múltiplas também. candidaturas. Nunca é demais aprender mesmo, porque o MPLA também pode aprender com a UNITA. Sim, pode Tem aprender que- sim, pode É aprender e uma aula vice-versa, né? aprendida do adversário. No fundo, nós temos que olhar aqui por uma questão importante, que é nós somos todos angolanos. E o processo democrático não é um processo de inimigos, nós somos adversários políticos uns dos outros. Então, no final das contas, o trabalho da UNITA é para o bem do país, o trabalho do MPLA é para o bem do país. No fundo, todos nós trabalhamos para o desenvolvimento do país. Essas nossas diferenças é que fazem o país crescer. E eu acredito aqui que esta ampla frente será benéfica para o país do ponto de vista daquilo que é a maturidade democrática que o país está aqui a caminhar. E todos nós, né, essa Assembleia, o Dr. Cabaças, eu e todos que estão aqui, os internautas nos acompanhar, vamos dar o nosso contributo, uns contra, uns a favor, mas Muito bem. vamos todos apoiar esta ampla frente e apoiar também quem vai enfrentar a ampla frente, que é o MPLA. Muito bem. Doutor Cabaço, há sempre riscos, sim. Portanto, com a UNITA, buscar membros da sociedade civil que depois acabam por virar as baterias e assumem-se no Parlamento como independentes e tudo mais. Não é? Essa história também já Se conhecemos. permita-me só 30 segundos, Por favor. eu não costumo ser injusto nas minhas análises, era só para parabenizar o MPLA pelo facto de ter Celebração. conseguido a celebração, se calhar a posterior, mas aquela infraestrutura robusta, por acaso já fui para lá, vi uma grande obra, né? Parabéns ao MPLA. E eu tenho estado a dizer que o Não MPLA, foi negociar. não. O MPLA, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista da organização, tanto é dos partidos mais organizados da África. Estou a dizer organização e não governação, para depois não fazerem confusão. Porque do ponto de vista de governação já sabes qual é a minha apreciação, que dou como sendo nota negativa, né? Mas do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de condições, tenho estado a dizer que o MPLA é um Estado dentro de outro Estado, porque tem uma estrutura, e não a olhar por essa agora que vai ser inaugurada, mesmo a estrutura antiga no MPLA tem departamentos para tudo quanto é segmento do país. Para mim é o partido mais organizado do país. Eu sou livre, tenho amigos na UNITA, no MPLA, mas nada me coíbe de dizer Muito que, bem. do ponto de vista da organização, o MPLA, como um partido político, atenção, é o mais organizado do país. Adentrando na questão da UNITA, permita-me parabenizar o engenheiro Adalberto da Costa Júnior e o Dr. Massanga Savimbi. Eu lá estive, foi um exercício. Estive lá na qualidade de analista para fazermos os comentários, as análises no último dia, no domingo. Foi um exercício muito bom da afirmação da democracia do partido UNITA, e o mais bonito que se viu, tanto é aquele valor que o engenheiro Adalberto deu ao Massanga Savimbi, embora ter sido adversário de ocasião, mas no final do dia são todos militantes do MPLA, abraçaram-se, e no dia seguinte, então, Rafael Massanga foi indicado ou indigitado como vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA. É um sinal claro de Agora ser democracia, liderada por uma senhora. claro, é uma beleza da democracia da UNITA. Daí que eu dou os meus parabéns. Agora, com relação a essa frente, eu confesso que eu não concordo muito. Não concordo muito. Só que a UNITA devia do ponto de avançar vista, mesmo. do ponto de vista da estratégia política, a UNITA já devia aprender com os erros do passado. Repara, se eventualmente o Dr. Cicato
ou algum de nós vier a fazer parte da lista de candidatos a deputado da Assembleia Nacional e depois consegue algum assento, qualquer um de nós aqui não terá a fidelidade ao partido, porque vem da sociedade civil, não tem afeto político-partidário. Facilmente é expulgado daquela bancada. Facilmente desiste do grupo parlamentar da UNITA e acaba por destruir um bloco alto que se constrói. É um risco muito grande. E depois, a UNITA tem de ler os sinais. O MPLA, à medida que o tempo vai passando, vai perdendo 10%. Provavelmente, esses 10% que foi perdendo, está o MPLA na BEC a criar condições para atacar com muita força, passa aqui a expressão, em 2027. Então, há que se ter algum cuidado, porque senão o que é que vai acontecer? Engenheiro Adalberto, pós 2027, provavelmente já não fica na presidência da UNITA, né? Irá um outro quadro. E, aliás, a UNITA, nesse particular, tem muitos quadros que podem, sim, substituir o engenheiro Adalberto. Mas eu acho que com o surgimento, aqui também é um bocado do problema do Tribunal Constitucional, das burocracias para a legalização de um partido, porque senão aqueles membros da sociedade civil com alguma notoriedade pública podiam juntar-se e criar o seu próprio partido político, mas aí voltas que se dá até a legalização, então preferem estar acoplados. Estou de acordo com aquilo que disse o doutor Dilson, e muito bem. Nós, no final do dia, somos todos angolanos. Aqui não há angolano de primeira, não há angolano de segunda. A diferença é que uns têm mais dinheiro do que os outros. Essa é só a diferença. Mas nós somos todos Que não é deles. angolanos. Exatamente. Não, tem uns mesmo deles, trabalharam, né? Nunca entraram na política, conseguiram mesmo dinheiro lícito. Também temos políticos que têm mesmo dinheiro lícito. Nem todos os políticos são corruptos, nem todos. Tem políticos que criaram as suas empresas, aproveitaram-se dos links políticos e trabalharam mesmo com honestidade. Também é impensável dizer aqui publicamente que todos os políticos, por exemplo, do MPLA que sustentam o governo são corruptos. Isso não é verdade. Nós temos muita gente séria no MPLA, muita gente séria. E nós conhecemos, o doutor Cicato também conhece. Mas o que nós estamos aqui a dizer, MPLA forte, UNITA forte, Liberal forte, Prajá forte, FNLA, PRS, PH, agora o partido do Dr. Manuel Fernandes, como é que se Palma, qualquer coisa. Renasce Angola. Forte é a democracia angolana que fica forte, porque nós temos também de desconstruir a ideia da discussão UNITA-MPLA. Tem de haver outros atores políticos para fazerem frente aos dois partidos, seja a UNITA, seja o MPLA. No final do dia, o que nós queremos é o avanço da democracia e, sobretudo, eliminar rapidamente o número desenfreado de cidadãos pobres no nosso país, uma vez que o país é rico em termos de recursos naturais, né? Companheiros, muito obrigado. Doutor Cabaça, muito obrigado. Doutor Cicato, obrigado também. E doutor Dilson, muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado. E assim terminamos com mais uma edição do Equilíbrio. Comente e partilhe. Obrigado pelo carinho. Paz e bem.